Rádio 9 de Julho passa a apresentar o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Apresentação Ivanildo de Andrade. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e Boa noite, ouvintes da Rádio 9 de Julho, e boa noite você, querido, querida, ouvinte do programa Tocando em Frente. Hoje, sábado 14 de novembro de 2015, 7h02, começamos mais um programa Tocando em Frente. Programa este que aborda o tema da dependência química. Tudo aquilo que se relaciona à questão da dependência química, o programa Tocando em Frente tenta abordar. Com entrevistas aqui no próprio estúdio, por telefone, com profissionais da área, com instituições, com trabalhos realizados voltados para a prevenção, para o tratamento, enfim, tudo aquilo que é referente à dependência química, o programa Tocando em Frente tenta atingir. Para quê? Para levar informação e dar esperança àqueles ou aquelas que estão vivendo o problema e não sabem como lidar com ele. Ok? E para o programa Tocando em Frente estar aqui sempre ao vivo com vocês, a gente sempre agradece na mesa de som nosso querido Lucas Martins. Católica. Lucas, grande parceiro nosso, é o Reginaldo do programa Tocando em Frente, né? É o Reginaldo lá do Reinaldo Azevedo. Aqui é o nosso Lucas Martins no programa Tocando em Frente. Na produção do programa, nossa querida Sandra Catalano. Um beijão pra Sandra Catalano, que recentemente foi homenageada na Câmara Legislativa do Estado de São Paulo, né? Com um diploma lá do Master da Prevenção, por fazer prevenção pelas ondas do rádio. E assim como toda a equipe, o próprio padre Zé Renato, diretor aqui da Rádio 9 de Julho, também foi agraciado com essa homenagem. Porque o programa Tocando em Frente, a Rádio 9 de Julho abre espaço, né, para falarmos sobre essa questão. E pouquíssimos programas falam sobre isso na mídia. Pessoal, você pode entrar em contato conosco também pelo WhatsApp 983719681. Repetindo, 983719681. DDD 11, São Paulo. Pelo Facebook, você pode também interagir conosco, facebook.com/Tocando em Frente. Você vai lá na página do Facebook, já tem algumas fotos comigo e com os entrevistados de hoje. Já tem alguém curtindo conosco, Leandro Alberto Miranda Caldas e o Fábio Rolon, já curtiram aqui a foto, né? Já estão curtindo aqui no nosso Facebook. Fábio Rolon, Leandro Alberto Miranda, enfim, vá lá, entre na página do Facebook, curta os nossos posts, também deixe sua mensagem, perguntas. Vamos aproveitar aqui para tirar dúvidas de vocês, tá certo? Pessoal, para quem não tem a facilidade de ouvir a rádio pelas ondas do rádio, pode ouvir pela internet, sabe como? Simples, bastidoresdoradio.com, radiosITVs.com, isso mesmo, bastidoresdoradio.com, radiosITVs.com, via internet para o Brasil e para o mundo. Um grande abraço para Dorizepa lá do Uruguai, que sempre está conosco, curtindo a nossa página no Facebook, ela que é do Amor Exigente, né? E que está aí sempre conosco no nosso programa. Pessoal, nós estamos aqui no estúdio com dois jovens que estão aí trabalhando num projeto bem bacana, né? E eu vou pedir para que eles se apresentem e dêem uma boa noite para vocês. Boa noite, Marlon. Boa noite, Vanildo, um prazer estar aqui com você mais uma vez. Boa noite aos ouvintes da Rádio 9 de Julho. É um prazer imenso poder fazer parte desse programa Tocando em Frente aí. E tamo aí, né, Vanildo? Vamos falar um pouquinho, né, sobre o projeto Impactos, né, Marlon? Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio 9 de Julho, do programa Tocando em Frente. Meu nome é Leandro, estou aqui para falar um pouquinho sobre o projeto Impactos e a parceria que nós estamos fazendo junto com o Espaço Nova Conquista. É isso aí, Marlon
Rodrigo Caires, que é terapeuta, palestrante e consultor em dependência química, que está aí com o projeto Impactos, né? Vamos falar com ele para ele nos dizer o que é o projeto Impactos. E o Leandro Mota, que também é consultor em dependência química e proprietário do espaço Nova Conquista, lá em Mairiporã. Então é isso, gente, vai lá, entre na nossa página no Facebook, curta os nossos posts, perguntas, o que é o Projeto Impactos? Fique antenado para você saber o que é. E já queremos aqui pelo WhatsApp dar um nosso abraço para o Mauri, já está dizendo aqui, ó, estamos ligados, somos Liga da Prevenção. Esse aí, Mauri, um grande abraço, sempre presente conosco. E nós também queremos, né, nos prestar também os nossos sentimentos a esse trágico acidente que aconteceu em Mariana, né? Que foi com o rompimento da barragem, né? Que aconteceu lá em Mariana. E estamos solicitando, né? Pode entregar donativos no Provocações e Missões Franciscanas, que fica no Largo São Francisco 133, no centro de São Paulo. Então, franciscanos arrecadam donativos para vítimas da tragédia em Mariana. Acho que as pessoas pensaram assim, deve estar falando também da tragédia de Paris. Pois é, Paris também aconteceu uma tragédia do terrorismo, mais de 120 pessoas mortas, mas aconteceu no nosso país também uma tragédia, né, muito grande. Então vamos lá ajudar, né, o pessoal aqui de Minas Gerais, da cidade de Mariana, com esse rompimento da barragem que aconteceu, né? Então vamos entregar donativos lá no Provocações e Missões Franciscanas, que fica no Largo São Francisco 133, no centro de São Paulo. A data da entrega é até dia 18 de novembro. A partir do dia 19, os donativos serão levados para a região. O prazo é até o dia 18 e o horário é das 8 às 18, lá no Largo São Francisco, ok? Para ajudar, né, as pessoas que estão sofrendo devido àquela tragédia do rompimento da barragem lá em Mariana, Minas Gerais. Pessoal, vamos para o nosso primeiro intervalo, ouvindo a música A Vitória Demora. A vitória demora, mas vem, com Diogo Nogueira.
Católica. Rádio 9 de julho, 1600, São Paulo. O pensamento de hoje. Quem abandona a luta não poderá nunca saborear o gosto de uma vitória. Quem abandona a luta não poderá saborear o gosto de uma vitória. Texto judaico. Pessoal, sabe o que essa frase ela repercute muito na vida das pessoas? Sabe aquele medo de avançar? Aquele medo de encarar, aquele medo de enfrentar a vida, os problemas, as dificuldades. Este medo, ele está relacionado a esse processo de abandono, né? Eu abandono a luta, eu abandono a vida, eu abandono aquilo que me faz ir adiante. O medo da frustração, o medo do sofrimento me leva para muito longe da experiência, da superação, da experiência de poder se sentir capaz de vencer uma dificuldade. No caso, familiar de dependente químico. E o dependente químico tem dificuldade de fazer isso, de ir adiante, de dar um passo adiante. Então, vamos fazer isso, né? Não vamos abandonar a luta, porque se a gente vai adiante, a gente com certeza experimenta um gosto muito doce, que é o gosto da vitória. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. 7 horas e 15 minutos, dia 14 de novembro de 2015. Estamos aqui com o programa Tocando em Frente. Me chamo Ivanildo de Andrade, eu sou psicólogo e apresento esse programa desde 2013. Hoje nós vamos falar com 2 jovens a respeito do Projeto Impactos e do Espaço Nova Conquista, né? A ideia, né? A intenção é qualificação da demanda. O que é demanda, né? É essa pessoa que surge, que vai atrás e que aparece com um problema da dependência química. Então, qualificar essa demanda, qualificar essa queixa para o tratamento da dependência química. Sabe aquela história de tem problema com dependência química interna que é a solução? Não. Você tem que avaliar essa demanda, qualificar essa demanda e encaminhar para aquilo que é o mais adequado para ela. O Marlon e o Leandro vão até dizer se eu estou falando besteira aqui. Mas eu quero já trazê-los para nosso bate-papo, que é o Marlon Rodrigo Caires, terapeuta, palestrante e consultor em dependência química. Boa noite, Marlon. Boa noite, Ivanildo. Marlon, o que é o Projeto Impactos, né? E aí depois a gente vê com o Leandro, como é que o Leandro entra nessa história com o Espaço Nova Conquista. Sim, vou explicar aí essa sua pergunta, mas antes eu queria só passar algo rápido aí, como surgiu o Projeto Impactos. O Projeto Impactos surgiu com a união de alguns profissionais aí que eu conheci durante aí a minha caminhada e nos unimos, fizemos todo um projeto, moradia assistida, unido com triagem, unido com pós-tratamento, com internação, com ambulatório, tinha toda uma ideia e de repente cada um tomou um rumo, isso ficou no esquecimento, mas sempre vinha no meu pensamento aí. E aí, uma hora, durante esse ano de 2015, eu decidi abandonar toda essa parte de dependência química. E Deus, a gente sabe que tem planos para a vida de cada um. E trouxe-me, pois, de encontro aí ao Leandro Mota, aí, proprietário do Espaço Nova Conquista. E me fez um convite. Hoje eu volto a retomar esse projeto com total aí, apoio dele e me ajudando aí a que, quem sabe, a gente construir esse sonho juntos. Interessante, você falou assim, ó, moradia assistida, triagem, pós-tratamento, né? É um mix de tudo isso. Bom, enfim, aí você relata até que saiu, voltou. E agora quando você volta, o que está claro para você? O que é o Impactos? O que é esse projeto? Esse projeto hoje, para mim, é a ideia de
de conseguir fazer uma boa triagem, conseguir dar o tratamento adequado para cada caso. Quando é caso de internação, que haja internação. Quando é caso apenas de um acompanhamento, que haja esse acompanhamento. Então aí a gente usa aí os próprios princípios do NAIDA, que um deles fala que eu não posso, que eu tenho que estar de pronto atendimento aí para quando o indivíduo busca essa ajuda. Então eu quero poder oferecer toda a ajuda necessária para cada caso, com profissionais qualificados, que hoje a gente vem buscando, vem se unindo a nós e vamos conseguindo fazer aí junto no complexo que dentro do espaço Nova Conquista, que nos cede aí que nos ajuda nessa parceria. Temos lá um complexo que vai desde o inicial do tratamento até o pós-tratamento com moradia assistida, né? Então, assim, é muito importante lembrar que o pós-tratamento não é só a moradia, mas é o que eu vim nos últimos 5 anos aí fazendo e sei que funciona muito bem, né? O pós-tratamento não é só moradia assistida. Você pode explicar melhor para quem está nos ouvindo, entender, até para falar o que é moradia assistida, né? O que é pós-tratamento? Moradia assistida, muitos trazem, como a gente estava até conversando, se apropriam dessa ideia, né? Mas é algo que vem de fora do país, né? Mas surgiu com a lei antimanicomial, após o fechamento aí de manicômios, e isso não era destinado para dependentes químicos, era mais para pessoas egressos do sistema psiquiátrico, né? Isso. De instituições psiquiátricas, com pacientes que permaneceram durante muito tempo e não tinham condições de voltar para casa. Isso, mas também se viu que no meio dessas pessoas tinham-se muitos dependentes químicos. E aí surgiu isso, né? Então, e alguns foram tomando a frente, fazendo, e eu pude participar aí de um momento na minha vida desse trabalho, onde eu aprendi demais, e não basta eu só aprender se eu guardar para mim. Eu acho que a gente tem que pôr isso em prática, e tem que aprimorar, e tem que aparecer pessoas, e tem que entrar em debate para mostrar que moradia assistida funciona, né? Mas como eu disse, não é tudo o pós-tratamento. Tem muitas coisas aí a serem ditas nisso, a se englobar aí nessa rede de apoio do indivíduo quando ele sai da internação, quando ele inicia um tratamento fora sem a internação. Ok. Nós estamos aqui também com o Leandro Mota, né, que é proprietário do espaço Nova Conquista e também consultor em dependência química. Leandro, como é que você vê esse trabalho, esse projeto do Marlon, o Impactos, e como é que vocês dois aí começaram a conversar sobre esse tema, e como é que você hoje está observando e vendo como é que isso pode ser útil, pode ser realmente aplicado? Bom, boa noite a todos. Isso aconteceu porque o Marlon, a gente se conheceu há muito tempo atrás, né? Em uso, né? E hoje a gente... então vocês dois já fazem... Você já tem, como é? Já tem uma parceria longa aí na estrada. Já tem a parte prática do assunto aí, né? Certeza. E a gente se encontrou agora, há um pouco tempo atrás. Eu comprei essa ideia do Marlon, que acredito nessa ideia dele, porque eu já tinha essa visão também, né? Eu passei por alguns processos de internação, e dentro de clínica, tem muita clínica aí fora que robotizam o tratamento, né? Robotizam o tratamento. Dentro de um cronograma, os pacientes viram robôs, e não é assim que funciona, né? Cada caso é um caso, cada paciente tem uma particularidade, e não é tratar todos os pacientes de uma maneira. E eu acredito muito também nesse caso do pós-tratamento, né? Das moradias assistidas, porque eu sou fruto de mais ou menos uma moradia assistida, né? Eu tive algumas internações, eu saía das internações e saía perdido, e ia pra rua e acontecia algumas recaídas. E essa minha última internação, eu continuei trabalhando numa clínica, indo e voltando para casa, né? Isso foi sugerido pela minha psicóloga, uma pessoa que eu admiro muito, de eu não sair de uma vez. E eu fui fazendo um sistema mais ou menos de moradia assistida, né? Aí eu fui
reinserindo na sociedade, eu fui me adequando à sociedade, eu fui lidando com as minhas inabilidades aos poucos, né? Eu não saí de uma vez. Olha, bacana, né? O Leandro, ele, na verdade, ele está trazendo uma experiência prática do que ele viveu, relatando, fazendo uma crítica do que ele percebeu que estava faltando, né, de algumas, e o problema é que quem está vivendo a situação fica por erro e acerto, né, como você mesmo disse, correram recaídas, mas acabou encontrando nessa possibilidade de estar inserido nesse processo de reinserção, né, de não vir para fora de uma maneira abrupta, mas aos poucos, né? Sim. E a moradia assistida, a tendência é que ela cumpra esse papel de dar a esse paciente, a esse dependente químico, a possibilidade de, antes de se reinserir totalmente, ter um lugar onde ele possa ser acompanhado. Exato, Ivanildo. Não só dar ao paciente, dar a toda a família esse tempo para respirar. A família também. Também, porque assim, quando chega no final do tratamento de alguns pacientes, eu falo para a família, daqui um mês seu filho vai sair de alta, eles entram em desespero. Ah, tá. Né? Então seu problema vai voltar. O problema vai voltar para casa. Sem perceber que o problema nem saiu de casa. O problema ainda continua com a família. Aquele só foi um fruto desses problemas, né? Talvez o mais sensível, talvez o que tinha mais coragem ou menos coragem. A gente não pode julgar, mas o problema ainda está lá naquela família, e quanto essa família se tratou, quanto ela buscou. Então, através desse pós-tratamento, podendo dar essa ajuda ambulatorial, né, de busca aí no foco da doença, não só do dependente, como também da família, a gente poder dar esse suporte com diversos tipos de ajuda aí, mas uma delas que eu também acredito muito é o ambulatório. Ambulatório... O ambulatório familiar. E para o dependente também. Então, como assim, que é esse ambulatório familiar? É um local onde a gente realiza reuniões de temas. A gente pega um tema relacionado ao problema que o dependente, a família acredita que o dependente causou na família, e temas também relacionados à dependência química, para a família entender um pouco melhor como é que funciona a dependência, tanto científico quanto mitos que a gente ouve, né? Então você consegue nesse ambulatório ter um espaço para a família, de orientação, de retaguarda, de tratamento também. Tem uma equipe que trabalha no ambulatório para cuidar da família. Com certeza. Aí a gente trabalha esses temas, e aí no momento aí do horário que a gente estipula do ambulatório, que são 2 horas, uma primeira hora esses temas, e depois se abre para trabalhos em grupo. Aí se divide essas famílias, psicólogos entram terapeutas, entram às vezes aí até psiquiatras para falar de certos temas, onde a gente consegue ir mais a fundo aquele problema de cada família, e muitas vezes alguns atendimentos individuais para a família. Entendi. Você já tem isso acontecendo? A gente tem uma parte disso acontecendo pela dificuldade aí da logística, né? De nem todas as famílias conseguirem estar presentes. Então, assim, e está distante ainda em Mariporã, mas chegando isso mais para próximo de São Paulo, que é a nossa nova meta aí para os primeiros 6 meses do próximo ano, a gente já está aí com uma casa aqui em São Paulo, já para dar todo esse suporte real e mais a fundo aí para essas famílias. É porque tem essa questão, né? Essa questão do deslocamento, né? Muitas vezes os centros terapêuticos, ou as comunidades terapêuticas, ou as clínicas de recuperação, enfim, elas ficam um pouco afastadas, né, da metrópole, da cidade de São Paulo, ficam nas regiões mais, em cidades mais afastadas, e a família continua ali no seu dia a dia, trabalhando, né? Então é uma necessidade mesmo, né, que a família tem de ter um espaço assim. Com certeza. Isso que a gente quer oferecer, tanto para as moradias, é interessante que isso funcione
num centro urbano, né? Seja em São Paulo ou qualquer outra cidade, mas que seja num centro urbano. Como a maioria das pessoas que procuram tanto a Impactos quanto a Nova Conquista são de São Paulo, a gente vê a demanda de São Paulo sendo muito grande, então a falta que se tem isso em São Paulo. Tem muita gente fazendo muita coisa, mas pouca gente se qualificando, pouca gente dando um real. Acredito que isso vai acontecer, mas pouca gente dando um real trabalho com qualidade. A demanda é muito grande, né? Leandro, você trouxe muito bem na sua fala algo que você vivenciou mesmo ali, a sua própria experiência mostrou alguns gaps, algumas falhas nesse processo todo que você tem que se virar. Como é que você observa isso, o Marlon falando dessa questão do ambulatório familiar, né? Você acredita que é possível, é por aí o caminho de realmente termos mais ações como essa que vocês estão querendo fazer tanto para a família como para o dependente? Você percebeu também que a sua família em algum momento precisava desse apoio? Com certeza. Eu acredito muito nesse projeto nosso, porque o que acontece muito por aí é o paciente se internar num tempo aí determinado pela clínica, não se faz uma triagem inicial, né? Tem pacientes que chegam lá com 18, 19 anos, que não são nem casos de internação, né? E os donos de clínica internam o paciente em 6 meses, fica 6 meses, ela pode sair até pior. Por que eles internam mesmo não sendo um caso para internação? Porque não é feita uma triagem com uma psicóloga, eles não procuram saber da história do paciente e acabam internando. Então é aí que eu falo de donos de clínica robotizar o tratamento, né? Eles não se preocupam em tratar a família, muitas das vezes a família tira o paciente, não é no momento certo, eles não sabem da doença, do real tamanho da doença dos pacientes, por isso os ambulatórios familiares, né? E uma boa triagem, eu acredito também que é um bom caminho. Eu passei por isso porque eu fui internado algumas vezes e eu vi N situações lá dentro, eu já peguei como visando já, né, o que estava acontecendo, e eu achei isso muito errado, sabe? De cada caso é um caso, né, e precisa ser feita uma coisa primária quando o paciente chega. Isso não é feito dentro de clínica. E as famílias muito doentes, elas não são tratadas também. Muitas das vezes o paciente sai em recuperação e a família não está preparada para receber o paciente. E muitas vezes influencia a recaída do paciente. O Marlon tocou nesse assunto da qualificação, né? Qualificação, Marlon, é a palavra mesmo. A gente percebe que tem muitas pessoas curiosas, né? Que acham que sabem, mas precisam realmente se qualificar. Acho que é importante o que o Marlon está trazendo, o que o Leandro está trazendo. Eles estão preocupados de verdade, realmente, com o processo, com o tratamento, com a recuperação. É muito simples internar, né? Você interna, fica lá 6 meses, você está contido, enfim, mas e a realidade, né? Qual é o real tratamento? Então, eu acho bem bacana isso que vocês estão trazendo de uma forma bem clara, bem objetiva e tentando mostrar que é possível trabalhar e tratar a dependência química com mais humanização, né? Realmente centrando no cliente esse processo. Marlon, Leandro, a gente vai para um breve intervalo. Você que está em casa, ouvindo a gente, mande aqui sua pergunta, aproveita esse momento do Marlon, né, que é terapeuta, formado também pela Unifesp, em aconselhamento à dependência química, e o Leandro Mota, que é consultor e também proprietário desse espaço Nova Conquista em Mariporã. Aproveite o que eles estão aqui para fazer perguntas sobre esse trabalho e também mande sugestões, enfim, quanto a nossa página no Facebook e também pelo WhatsApp 98371-9681. Vamos pro 98371-9681. É o nosso WhatsApp, DDD 11. Vamos pro nosso segundo intervalo com a música O Sol, do J Quest. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Estamos de volta com o programa Tocando em Frente. Às 7h39. Estamos aqui com o Marlon e com o Leandro Mota falando sobre a questão da qualificação da demanda para o tratamento na dependência química.
Terminamos o último bloco falando justamente isso, do Leandro dizendo da falta, às vezes, de critérios, né, para poder fazer o processo, para se pensar num projeto terapêutico do dependente, e isto hoje faz com que ele e o Marlon trabalhem em conjunto para qualificar melhor esta demanda. Então, eu quero falar sobre isso agora, Marlon. O que seria isso, né? Como que vocês pensam nesse processo de qualificação da demanda? Qual é o objetivo, né? O que vocês pretendem com essa qualificação da demanda? É assim, né, Ivanildo? A gente poder trazer bons profissionais para nos fortalecer junto a essa qualificação, para a gente poder, em algum momento, decidir junto com o paciente, sempre junto com o paciente. A gente não decide por ele, a não ser que ele chegue num estado muito inconsciente aí no meio da dependência. Sem ter, né, condições de ter uma crítica preservada sobre o que está acontecendo. Com certeza. Aí a gente decide por um momento. E a família também junto. E a família junto, é lógico. A gente não induz a família a tomar decisões que eles não queiram, né? A não ser, a gente mostra um caminho junto com esses profissionais e a gente também, que também tem aí um suporte para isso. Poder mostrar o melhor tipo de tratamento para cada caso. E aí poder, dentro desses casos, escolher junto ao paciente uma significativa melhora no tratamento dele, dando mais consciência, conscientizando toda essa parte que oferece uma internação, e em algum momento tomar decisões para que ele decida a sua vida num plano de vida. Nenhum paciente hoje sai do nosso tratamento sem um plano de vida, sem um objetivo real, que a gente vê aí a maior dificuldade quanto a isso. Mas essa qualificação mesmo é tão importante para a gente ter o estudo de caso pronto, assim que o paciente chega, poder dar para os profissionais que vão acompanhar toda essa história de vida que esse paciente já traz, e é nessa primeira triagem que a gente começa a construir essa história clínica. E toda semana a gente tem 3 vezes por semana, a gente reúne todos os profissionais, discute caso a caso. Então, se a gente tem hoje 70 pacientes, entre moradia, voluntário e involuntário, a gente discute 70 casos por semana. Moradia, voluntário e involuntário, ou seja, vocês têm pacientes hoje no processo de reinserção, que é a moradia, correto? Sim. Pacientes voluntários são pacientes que vão por vontade própria e desejam e fizeram essa aceitação inicial de que precisam de tratamento, e voluntária é quando existe a iniciativa da família na internação. Então vocês trabalham com o viés também da involuntária e da voluntária. Sim, sim. Mas e às vezes a gente vê a dificuldade do voluntário chegar com as próprias pernas. A família vê que em algum momento, em uma semana, ele acha que está pronto para sair, entendeu tudo, está tudo pronto, e a família vem e fala: eu não quero ele em casa, ele tem que continuar. O cara fecha ali, um momento ele se fecha, vai para dentro dele, e aí a gente não consegue acessar esse paciente, e ele se torna em algum momento involuntário. Entendi. E vice-versa. Ok. Leandro, você acredita que se na sua época, no momento que você precisou de apoio, se tivessem naquele momento feito uma avaliação mais criteriosa do seu caso, você acredita que talvez o seu processo teria tido menos, você conseguiria talvez ter uma melhor assertividade ou uma melhor efetividade no seu tratamento inicialmente, ou você acha que não? Com certeza, com certeza. Como eu já falei aí, né, eu acredito muito nessas situações que o Marlon está passando, num plano de vida, num direcionamento melhor da saída do paciente, né, num processo de eu fui involuntário, ser voluntário, moradia assistida, para ir devagarzinho indo para a sociedade, porque assim, na verdade, a inadequação, as inabilidades, as insatisfações de um paciente quando sai de uma clínica continuam muito latentes, né? E
com esse processo, né, de fazer um plano de vida, sabe? O paciente, na verdade, sai perdido de internação. Isso, a verdadeira verdade é essa. Sai perdido, não sabe o que fazer. Chega lá fora, se depara com o mundo e não tem uma instrução, um direcionamento de um psicólogo, de um terapeuta bem feito e acaba não sabendo lidar e voltando a usar. E isso é ruim porque todo um processo, todo esse tempo, todo o dinheiro investido, né, toda a energia investida, você acaba, como eu posso dizer, né, você acaba perdendo. Você não perde nunca, porque o paciente sai com uma experiência, mas é desnecessário, né? A gente pode evitar, né, isso. Sim, Marlon? Com certeza. A gente evita oferecendo alguns trabalhos aí, que é tudo isso que a gente vem falando, e o próprio paciente trabalhando na montagem dessa rede de apoio dele, que é muito importante, que é o que vai funcionar para aquele paciente. Rede de apoio. Né? Essa rede de apoio não é montada por mim, terapeuta, pelo consultor, pelo psicólogo, é montada com todos, mas quem direciona e decide fazer e seguir essa rede de apoio é o paciente, né? É o paciente. Quando a família está bem, a família se torna parte da rede de apoio. Quando a família não está bem, às vezes, na linguagem dele, se torna o evite, né? Então a gente... Evite a família. Evite a família. Pode ser fator de risco de proteção. A família pode ser uma coisa ou outra, né? Tudo funciona, Ivanildo, no meio da dependência química, mas nada funciona quando o indivíduo não quer. Ok, olha só que pergunta interessante que nós temos aqui. Aí um de vocês dois aí responde, ó. O Mauri, ele faz um trabalho com a Fundação Casa, ele fala o seguinte, trabalhar com esses menores infratores, né? E depois ter que ajudá-los nesse processo de regressar à sociedade. Menores infratores, usuários de substâncias químicas, que se envolveram em algum tipo de delito, acabaram tendo esse problema da restrição da liberdade. Trabalhar com esse público, como que vocês... é mais difícil, tem uma maior dificuldade? Ele diz que sim, que acredita ter uma maior dificuldade. Não sei se vocês têm essa experiência, já tem algum trabalho... Já trabalhei com alguns menores, é complicado. Hoje a gente não tem menores lá no espaço, mas é bem complicado. É bem complicado porque são algumas crianças aí vêm de um histórico de vida muito sofrido. E alguns também vêm de uma boa criação, mas vislumbrados pelo crime, pelo mundo, e aí a gente questiona, é problema de uso de droga, é problema de uma formação de um mau caráter, e aí a gente fica meio vendido nessa parte quando não tem um profissional que nos acompanhe já destinado àquele tipo de problema. Então, assim, eu acredito muito pouco em dependência química, em adolescentes, né? Tem que se estudar muito esses casos. Tem um abuso, mas não uma dependência química. Existe, mas tem que se estudar muito, uma boa triagem, aí é mais a fundo, com a família, com todo mundo, para realmente saber se eu vou criar um monstro internando esse menino, porque ele entra por causa da maconha, alguns delitos que ele cometeu e sai buscando outras coisas, e sai fumando crack, e sai buscando todo esse tipo de coisas que ele vai ouvir lá dentro, ou se realmente é o caso só de uma intervenção ali, levar para algumas terapias, levar para grupos, tratar a família, porque às vezes o problema é sempre o usuário de droga, né, Ivanildo? E a família sempre sai ilesa, sempre acha que o problema é só aquele indivíduo. Né? Olha, agora uma outra questão aqui que veio pelo WhatsApp, a pessoa não está se dizendo, enfim, ela está querendo saber se essa residência terapêutica que vocês estão falando, não é residência terapêutica, moradia assistida, mas está dentro do conceito de residência terapêutica, também trata pessoas com esquizofrenia. No caso de vocês, especificamente. No nosso caso, a gente está mais voltado à dependência química. Tratamos os esquizofrênicos quando há o quadro da dependência também. Ou seja, então, desde que tenha a dependência química, vocês trabalham, porque aí é a comorbidade psiquiátrica. Você trabalha primeiro a dependência química para depois chegar na esquizofrenia. Isso. E vocês conseguem dar esse apoio, esse suporte? Conseguimos porque a gente, que nem eu falei, a gente tá nesse momento
né, dando um suporte real para aquilo também que a gente sabe que consegue, né? Aquilo que a gente não tem ideia de que a gente não possa vir a não conseguir, não que eu tenha sucesso em todos os casos que eu atendo. A gente tem quadro de recaída, como todo mundo sabe que acontece. Eu não tenho 100% e nem dou garantias no meu trabalho, mas eu garanto que vai ser um trabalho bem feito, e se eu puder dar esse suporte aí nessa base, eu consigo. Na verdade, assim, eu vejo muitas coisas acontecendo em relação a essa comorbidade que ela é potencializada pelo uso de droga. Na verdade, as famílias internam o paciente numa psiquiatria, tratam a comorbidade, estabilizam o paciente, mas na verdade a dependência química não é tratada numa psiquiatria. Qual que é a nossa intenção lá? Nós temos psiquiatra, a gente equilibra o paciente, estabiliza ele com direcionamento do psiquiatra em relação à medicação, e depois a gente trata a dependência química. Tem muito esquizofrênico só indo tomar remédio em psiquiatria, mas não cuida da dependência. Volta a usar e o quadro acaba sendo potencializado. Com certeza, muito bom. É porque é importante o pessoal saber isso. A esquizofrenia, ela é uma patologia, uma psicopatologia psiquiátrica, né? Uma patologia da saúde mental. Ela pode estar associada ao uso da substância. Então, como o Leandro falou, se você não interrompe o uso da substância, você não consegue tratar a esquizofrenia. Mas uma coisa que eu achei bacana na fala, tanto do Leandro como do Marlon, qualificação também é isso, qualificação da demanda, é dizer também, poxa, disso eu não dou conta. O problema é a pessoa às vezes querer dar conta daquilo que ela não tem como, não tem manejo. Eu acho bacana o Marlon falar, porque isso dá credibilidade ao profissional. Adivinha quem chegou? Calixto Nascimento. Calixto Nascimento chegou aos 45 do segundo tempo para dar um boa noite. Calixto, se aproxima do microfone aí. O Calixto Nascimento, gente, ele faz um trabalho bem bacana com prevenção nas escolas, lá na cidade de Caconde. Calixto, eu vou te dar 4 minutinhos para você se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho, deixar seu telefone, e a gente tenta deixar agendado já para uma próxima ocasião, tá bom? Muito bem, boa noite a todos, boa noite a Rádio Ouvintes. É um prazer estar aqui, deu uma atrasada hoje, mas quem sabe a próxima oportunidade a gente chega no horário. Você veio de onde, Calixto? Eu vim de Caconde, interior de São Paulo. E aí chega em São Paulo, nessa cidade simples de andar, né, no trânsito. Fala aí. Então, a gente faz um trabalho de prevenção às drogas nas escolas, na comunidade, da comunidade no geral. E a gente trabalha muito com palestras de prevenção, né, de prevenção, levando informação para a garotada. Porque hoje se fala muito de droga, mas não fala muito, mas não se sabe como. Então a gente tem que levar informação para eles, como que tudo acontece, desde para evitar os primeiros golos, E você realiza esse trabalho lá na região. Caconde fica mais ou menos onde em São Paulo? Só para o pessoal ter uma ideia. Caconde fica sul de Minas, próximo a Poços de Caldas, fica divisando Minas ali, Poços de Caldas. Quantos quilômetros mais ou menos aqui? Daqui Caconde vai dar uns 350, quase 400 Rapaz, quilômetros. Você veio de longe. É meio puxado. E como lá, você atua nas escolas, como é que você atua essa questão de prevenção? A prevenção, a gente busca fazer a prevenção, não só falando na droga, mas com esporte, lazer, organizando campeonatos de futebol de salão, futebol de campo, incentivando a garotada para tá praticando esporte para conseguir ficar longe das drogas, né? O esporte é um caminho para isso, né? É uma ferramenta muito boa, né? Uma ferramenta que funciona, né? Contra a prevenção, para a prevenção, que é o esporte, né? Que é uma prevenção que se junta muito, se fala qualquer língua, né? No esporte, então a gente consegue agregar não só a criança, mas como a família num todo, né? E como é que tá a questão lá na região ali de Caconde, das cidades vizinhas? Como é que tá a questão do álcool, das drogas lá com a juventude? Bom, isso acho que é um problema, assim, que tá coisa que tá aqui geral, né? Mas Caconde, por ser cidade pequena, cidadinha pequena no interior, então ali todo mundo conhece todo mundo, né? Uhum. Então, como se disse, a comunidade, então, por ser um lugar pequeno, a comunidade tem um papel muito fundamental, que é a corresponsabilidade da comunidade junto à prevenção, né? Uhum. Então a gente procura buscar este caminho para fazer um trabalho mais assertivo. Bacana. Olha, você falou uma coisa e me lembrei do que a gente estava conversando aqui antes
Que o Leandro disse que, o Leandro e o Marlon estão dizendo que eles levam a galera pra surfar, isso, Leandro? É, isso mesmo. Eu entendo assim que dentro de uma clínica, de um espaço, temos que ter diversas ferramentas, como disse o nosso amigo que falou anteriormente, sobre a parte de esporte, né? Que é muito importante, né? Que é muito importante. Eu vejo assim, dentro de uma clínica temos que ter uma área de lazer, uma área de uma musculação, em relação à ginástica e tudo mais, né? E no nosso trabalho de reinserir o paciente na sociedade, eu faço um trabalho de levar pacientes para surfar, levar pacientes para jogar um boliche, né? Esses pacientes que já estão num processo de voluntário de moradia assistida. Então, eles não ficam 6 meses trancados. Eles vão ganhando o espaço deles, por eles mesmos, né? Eles vão fazendo por onde, e a gente vai... Isso aí eu faço porque me dá prazer, sabe? De o cara chegar lá numa situação, e depois de um tempo eu estar podendo viajar com ele. Ele dormindo num apartamento junto comigo, indo pegar onda, e a satisfação e o prazer de ver o paciente feliz, né? Isso é muito bacana, né? Legal o que o Calixto está trazendo também com essa experiência que ele tem lá. Nós temos aqui uma pergunta da Rosiane Barros de Guarulhos. Ainda bem que o Lucas Martins sempre atento, o Reginaldo aqui do nosso programa, falando pra gente o seguinte, ó. A Rosiane pergunta assim, aí um dos 3 responde, até o... Não, eu acho que é mais pra vocês 2 mesmo. Se tem tempo estimado para os familiares fazer o tratamento e se tem um tempo para isso. E parabenizo o trabalho da clínica de vocês. Não, um tempo estimado não, né? Eu não posso vir aqui e falar que existe um tempo para os familiares, próprio para os familiares. Na verdade, basta os familiares também querer, né? Que na verdade eu trago sempre muito o que aconteceu comigo. O meu pai tem 70 e poucos anos, ele não quis, né, saber do que era doença, ele não quis saber o que ele tinha que fazer para melhorar a convivência entre eu e ele quando eu saí de uma internação, né? Mas basta a família querer e se interessar, né? E se conscientizar de que a família também precisa estar em recuperação. Mas quanto mais ela se aprofundar no tema, vai ser melhor para o paciente, que é o ente querido dela. Porque na verdade a gente entende como um processo de mudança de vida, né? De processo de qualidade de vida, de mudança de estilo de vida. Então, é um processo cultural também que tem que ser mudado. Gente, estamos prestes a terminar o programa, faltam apenas 3 minutos. Calixto, você foi prejudicado porque a cidade de São Paulo não te conseguiu trazer aqui, né? Se perdeu um pouquinho na marginal. Imagina, quem tá aqui em São Paulo já se perde um pouquinho. Mas eu fico, assim, bastante feliz de saber que você veio de lá pra cá. Então a gente vai ter que marcar um outro contato. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem, um telefone, um contato para quem tá nos ouvindo, uma mensagem para os jovens e principalmente para os pais das crianças, no que se refere à prevenção. O que os pais podem fazer na questão da prevenção? A prevenção, ela vem em primeiro lugar, a gente busca sempre isso, que a prevenção, a maior prevenção, ela começa em casa, né? Começa em casa. Começa em casa, porque não adianta a gente falar e não fazer, então a gente tem que dar o exemplo. Então, como se disse, né? As palavras vão ao vento, mas o exemplo arrasta multidões. E a gente tem que ficar atento nisso, porque quanto a gente não acolhe os jovens, não acolhe as crianças, tem quem acolhe. Então a gente precisa estender a mão para eles e não só ajudar eles, como eles ajudam mais a gente que a gente, eles com a vivência, com as experiências. Você tem algum telefone que queira deixar para quem quiser lá na região te chamar para fazer alguma palestra? O nosso telefone é DDD 19 981 88 0837. Beleza, a gente vai colocar no Face do Tocando em Frente o telefone do Calixto para quem quiser levar esse trabalho tão bonito que ele realiza lá na região de Caconde para as escolas. Marlon e Leandro, deixar contatos para quem estiver interessado no processo, conhecer vocês, conhecer a clínica, conhecer o Projeto Impactos. Bom, boa noite a todos aí. A gente está se despedindo aí da Rádio 9 de Julho, hoje, né, do programa Tocando em Frente. O telefone do Espaço Nova Conquista pode ser TDD 11 99744 4407. Esse é um celular. Telefone fixo DDD 11 4419 2909. Você pode repetir o fixo? 4419
2909, DDD 11. Marlon. Mais uma vez, Ivanildo, um prazer estar com você. Você sabe que eu tenho uma grande estima por você aí, pelo trabalho que você faz. E queria deixar assim o endereço do site, né, que é o www.impactos. Com M ou com N? Com N e com U. .impactos.com e também .com.br, né? Então tanto faz, né? E o telefone aí é o 974763483, também é o WhatsApp. O Marlon, quando me passa o telefone, antigamente passava uns 3, 4, agora só tá com esse só, né? Não, ainda acho que eu tô com 8 telefones no site. Pelo agora. Amor de Deus. Bom, e aqui também nos estúdios a esposa do Calixto, como é o nome da dona da pensão? Dona Cláudia. Dona Cláudia tá aqui com ele também. Obrigado, viu, Cláudia, por ter vindo. Infelizmente a gente não conseguiu hoje ter mais tempo com vocês, mas vamos marcar para vocês retornarem, tá certo? Gente, eu quero agradecer imensamente a colaboração do Lucas, como sempre, me ajudando aqui e muito para levar esse programa para deixar esse programa da forma como vocês gostam e da forma como vocês ouçam, né, de uma maneira boa. Então, fique agora com o programa Cidadania e Meio Ambiente, com a jornalista Cleide Barbosa, e em seguida com o programa Caravela do Fado, com o padre Armênio Nogueira. Até sábado que vem, um ótimo final de sábado, de noite de sábado, daqui a pouco eu vou para um casamento. E amanhã, um excelente domingo a todos, tá ok? Tchau, tchau. Tudo de bom e até sábado que vem. É preciso amor pra poder gozar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Apresentação Ivanildo de Andrade. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente